Escolhido. Como reconhecer quem Deus preparou para você. Segredo revelado. Existem experiências que apenas alguns conseguem compreender. Momentos em que o coração percebe sinais que a mente ainda não entende. O que você vai ouvir agora não é algo simples ou agradável para qualquer um. Apenas aqueles que realmente caminham com Deus conseguem receber essa mensagem de forma completa, pois ela revela verdades que desafiam, alertam e transformam. Você já se perguntou se aquela pessoa que entrou na sua vida veio de Deus ou se foi apenas mais uma distração disfarçada de oportunidade? Já sentiu uma batalha silenciosa entre o que você deseja e o que Deus quer revelar para você? Esse é o ponto crítico, onde muitos se perdem, porque o inimigo não se mostra como ameaça. Ele chega como gentileza, atenção, palavras que parecem certas, mas que desviam você do propósito eterno. Hoje o céu quer que você veja a verdade. Antes de Deus mostrar quem deve caminhar ao seu lado, Ele precisa revelar quem você é nele. Não é sobre encontrar companhia, é sobre descobrir sua identidade espiritual, se alinhar com Ele e preparar seu coração para receber o que realmente foi planejado. Respire fundo, abra seu espírito e acompanhe com atenção, porque o que você ouvirá agora pode mudar a forma como você percebe relacionamentos para sempre. O mistério dos relacionamentos espirituais. Muitas pessoas que cruzam o nosso caminho parecem presentes enviados do alto, mas nem sempre é assim. Nem todo encontro é resposta divina, e é justamente aí que mora o perigo. O coração humano tende a confundir atenção com cuidado, gentileza com destino. Mas a verdade é que existe uma diferença enorme entre aquilo que aproxima de Deus e aquilo que apenas distrai. O inimigo não aparece com máscaras assustadoras. Ele se apresenta de forma agradável, como alguém que fala o que você queria ouvir, que parece preencher um espaço vazio, mas que pouco a pouco conduz para longe do propósito maior. Essa estratégia não é novidade. Desde o início da história da humanidade, ele usou a aparência de oportunidade para gerar confusão. No Éden, em Gênesis capítulo 3, a serpente não forçou Eva, apenas ofereceu uma alternativa que parecia inofensiva, mas que trouxe consequências eternas. Por isso, discernimento não é um luxo, é uma necessidade. É o que separa um vínculo que fortalece da distração que paralisa. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12 está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Isso significa que nem tudo o que parece correto diante dos nossos olhos realmente conduz ao que Deus tem preparado. Relacionamentos podem ser canais de bênção, mas também podem ser portas de atraso. E a diferença entre os dois não está no quanto você gosta da pessoa, mas na origem e no fruto desse laço. Se a presença de alguém aproxima você da oração, aumenta sua sensibilidade espiritual e mantém viva a chama da fé, existe um sinal de que Deus está presente. Mas se mesmo sem perceber, você vai se afastando da comunhão com o céu, o que parecia promessa pode ser apenas distração disfarçada. Discernir não é seguir o que o coração sente, porque como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Só o Senhor tem a visão completa. Por isso, antes de aceitar qualquer relacionamento como resposta, é necessário consultar a Deus, pedir clareza e esperar pela paz verdadeira que só o Espírito Santo pode confirmar. Identidade antes de companhia. Muita gente passa a vida perguntando: Senhor, será que é ele? Será que é ela? Mas a verdade é que essa não é a primeira pergunta que o céu espera ouvir. Antes de Deus te mostrar a pessoa certa, Ele precisa que você descubra quem é em sua presença.
Porque não existe aliança saudável sem identidade espiritual firmada. O erro mais comum dos escolhidos não é simplesmente amar a pessoa errada. O maior erro é tentar amar alguém sem antes ter aprendido a se amar em Deus. Quando o coração ainda está cheio de insegurança, vazio ou carência, qualquer afeto parece resposta, qualquer atenção parece promessa. Só que o céu não trabalha assim. Deus não entrega uma missão eterna nas mãos de alguém que ainda não entendeu quem é no reino. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que antes da companhia vem o alinhamento. Antes de receber alguém para caminhar do seu lado, Deus quer garantir que você sabe caminhar com Ele. Sabe por quê? Porque se você ainda não sabe a sua identidade, vai acabar confundindo presença com propósito. Vai chamar de amor o que é só distração. Vai confundir companhia com destino. Mas quando você descobre quem é em Cristo, algo muda. Você deixa de procurar alguém que complete seu vazio e começa a se preparar para alguém que transborde junto com você. Deus não une dois corpos que apenas se desejam. Ele une duas missões que se completam. Isso pode doer, mas é graça. Porque enquanto você insiste em pedir pela pessoa certa, Deus insiste em moldar o seu coração. Ele sabe que se a promessa chegar antes do tempo, em vez de ser bênção, pode se tornar peso. Por isso, se essa palavra já conversa com o seu espírito, escreva aí nos comentários: Senhor, alinha a minha identidade em Ti antes de me unir a alguém. Essa frase não é só um comentário, é um ato profético. É o início de um processo onde você se rende primeiro ao Criador para depois estar pronto para o presente que Ele já preparou. O silêncio de Deus como proteção. Quando o Senhor não responde, muitas vezes não é ausência, é cuidado. Essa quietude pode parecer vazia, mas na prática é um escudo que o Criador usa para proteger sua história. Em vez de revelar tudo de uma vez, Ele guarda a promessa até que você esteja pronto para recebê-la sem ferir a alma. O tempo de espera não prepara a outra pessoa, prepara você. Na calma do processo, feridas são tratadas, orgulho é moldado e prioridades são esclarecidas. Pense em José, que passou por prisão antes de subir ao trono no Egito, e em Davi, que foi ungido ainda jovem e só reinou depois de anos de provação. Esses episódios mostram que Deus usa pausas para amadurecer caráter e postura. A quietude também convida ao exercício espiritual. A Escritura nos orienta a cultivar momentos secretos de intimidade com o Pai. Está escrito em Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Essas palavras lembram que a presença do céu muitas vezes chega primeiro no silêncio interior, não nas multidões. Repara um sinal prático. Se a sua conversa com Deus diminui quando alguém se aproxima, isso indica desalinhamento. Quando a comunhão no segredo encolhe, a clareza se perde. O Criador não permite que você fique confortável em algo que rouba a intimidade espiritual. O silêncio, por mais desconfortável que seja, age como filtro e escola. Aceite a pausa como treinamento. Em vez de encarar o calado como abandono, veja-o como preparação para reconhecer a verdade quando ela chegar. A paz que confirma. Existe uma paz que vai além de boas sensações ou de empolgação momentânea. Ela não surge de olhares, palavras doces ou momentos agradáveis. Surge de alinhamento com o céu. É essa paz que funciona como árbitro em cada decisão, mostrando com clareza se um caminho ou uma pessoa realmente vem de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito:
e a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Se você sente agitação, dúvida ou inquietação mesmo diante de algo que parecia certo, isso é sinal de alerta. Nem sempre o coração acelerado indica bênção. Emoção, química ou sensação de conforto não são sinais de aprovação divina. São sinais humanos, passageiros, que podem confundir. A paz que confirma não precisa ser explicada, nem defendida. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis. Quando algo ou alguém é realmente enviado pelo Criador, a tranquilidade se estabelece de forma consistente, profunda, trazendo clareza e segurança ao espírito. Um teste simples. Observe como você se sente em oração. Quando está com alguém ou diante de uma situação, a comunhão com Deus aumenta ou diminui? Se você percebe que a proximidade gera distração da presença do Pai, é hora de questionar. A paz que confirma não esfria, não se vai e não depende de resultados imediatos. Ela simplesmente existe e guia o escolhido. O termômetro espiritual dos relacionamentos. Em qualquer vínculo, o maior indicador de que algo vem do céu não está nos gestos ou nas palavras, mas na direção que ele dá à sua vida espiritual. A pessoa que Deus envia não diminui sua oração nem apaga sua intimidade com Ele. Pelo contrário, ela te impulsiona a buscar mais da presença do Pai, te fortalece na fé e mantém sua sensibilidade espiritual viva. Quando você percebe que a comunhão com Deus diminui, que a oração perde força ou que o coração se distrai facilmente, esse é um alerta silencioso. O inimigo sabe exatamente onde atacar. Ele não precisa trazer alguém claramente errado. Basta criar uma sensação de paz superficial, baseada em emoções passageiras, carinhos ou atenção constante para confundir o espírito do escolhido. A Bíblia nos lembra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Esse versículo é um lembrete poderoso. Antes de se deixar conduzir por sentimentos, busque sempre a direção do Pai para discernir se alguém é realmente parte do plano dele. Relacionamentos verdadeiros geram crescimento, clareza e segurança em Deus. Eles funcionam como um termômetro espiritual. Se você se afasta da presença do céu quando está com alguém, é hora de questionar a origem desse vínculo. A paz falsa pode parecer boa na superfície, mas lá no fundo provoca inquietação, incerteza e um sentimento de que algo não está certo. O escolhido aprende a sentir com o espírito e não com o emocional. Ele distingue entre conforto momentâneo e direção eterna. A presença de Deus deve ser constante, mesmo diante de dificuldades. Esse é o sinal que separa distração de propósito, engano de bênção. 2 inteiros, não 2 vazios. Deus não une corações para preencher carências. Ele conecta missões. Quando 2 escolhidos se encontram, não é para apagar a solidão ou suprir desejos passageiros, mas para caminhar lado a lado na direção do propósito eterno. Um relacionamento divino é estratégia, não conveniência. É sobre fortalecer um ao outro, crescer juntos e apoiar a missão que cada um carrega. Amar de verdade não é apenas sentir atração ou conforto. É orar juntos, servir juntos, manter a fé mesmo nos dias difíceis. É alinhar planos, sonhos e decisões ao que Deus deseja. Quando 2 pessoas inteiras se unem, há equilíbrio, há paz, há crescimento. Não há competição com o céu, mas colaboração com o plano divino. A Bíblia nos ensina em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 a 10. Melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levantará o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante.
Esse ensinamento mostra que a união é bênção quando há integridade e entrega, mas a ausência de alinhamento transforma laços em risco de queda. Portanto, espere o momento certo. Deus não combina dois vazios. Ele reúne dois que foram restaurados, moldados, fortalecidos. Assim, quando o relacionamento começa, ambos entram inteiros, conscientes da própria identidade e da missão que devem cumprir juntos. Esse é o segredo que separa alianças que duram daquelas que apenas distraem e confundem. A confirmação do céu. Quando Deus aprova, não há pressa, ansiedade ou desespero. A confirmação divina não vem como emoção passageira, mas como paz que permanece e fruto que se revela no crescimento, na fé fortalecida e na clareza sobre o caminho a seguir. Um relacionamento que vem do céu não compete com a presença de Deus. Ele colabora com ela, impulsionando você a caminhar mais firme e mais consciente da missão que carrega. Essa confirmação não depende do que o mundo considera romance perfeito. Ela se manifesta quando, mesmo nos desafios, você percebe que juntos há construção, maturidade e direção. Cada conversa, cada gesto, cada momento compartilha propósito e fortalece a fé. A pessoa certa não preenche lacunas, mas transborda junto, acrescentando valor ao que Deus já começou a fazer em sua vida. A Bíblia nos lembra em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Esse versículo revela que Deus conduz cada passo, e a confirmação é sentir que a obra dele em você e na outra pessoa se complementa, que há alinhamento espiritual profundo. Portanto, quando o Espírito Santo imprime paz, fruto e crescimento em um relacionamento, saiba que não é coincidência. É Deus dizendo: este é o caminho certo. Essa certeza interna supera qualquer dúvida externa, qualquer julgamento humano ou expectativa emocional. Reconhecer essa confirmação exige sensibilidade, entrega e paciência, mas é o sinal definitivo de que o plano do céu está se cumprindo. E agora, analise bem o que você acabou de ouvir. Ser escolhido não é apenas um título, é uma responsabilidade. É aprender a discernir antes de se entregar. É entender que cada pessoa que entra na sua vida pode ser bênção ou distração. O escolhido não se perde na empolgação, não confunde química com propósito, não aceita menos do que a paz que vem do alto. Ele entende que a pessoa certa não diminui sua oração, não afasta sua fé e não compete com Deus. Ela fortalece, edifica, caminha junto com você na direção do plano celestial. Então, pare por um instante e olhe para dentro de si. Antes de desejar alguém ao seu lado, entregue seu coração ao Senhor. Peça alinhamento, espere pela confirmação do Espírito Santo, porque só quem se prepara recebe o que é eterno. Lembre-se, Deus não une dois vazios, Ele une dois inteiros, dois que caminham com Ele antes de caminhar juntos. Se você sentiu essa verdade no seu espírito, não deixe passar. Escreva agora nos comentários: Senhor, alinha meu coração contigo antes de unir com alguém. Faça dessa frase um selo, uma declaração de compromisso, um atalho espiritual para reconhecer o amor que vem do céu quando ele chegar. Não se engane, o que vem de Deus nunca chega atrasado, mas só chega quando você está pronto. E se você chegou até aqui, assistiu até o fim deste vídeo, saiba, o céu está falando com você agora. Respire fundo, confie e esteja pronto, porque o que Ele tem reservado vai além do que os olhos podem ver. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal.
Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.